Que bom que você acessou novamente a série de devocionais Quarentena. Hoje nossa reflexão está baseada no livro de Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O autor de Hebreus compara a vida cristã a uma corrida, a uma maratona. E, diferentemente daqueles que não exercem a fé em Cristo Jesus, que estão à parte de Deus, que não encontram na vida sentido e propósito, nós, pela fé em Cristo, temos propósito, temos razão de viver, nossa vida tem sentido e tem significado. Por quê? Porque, de fato, temos por Deus uma direção, temos uma missão a cumprir. Interessantemente, Paulo, quando registrado no livro de Atos, no capítulo 20, verso 24, nós encontramos a seguinte declaração. Paulo falando, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, de dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Paulo tinha claramente, com sua vida transformada e resgatada, propósito, missão. Quando ele escreve aos Filipenses, ele compara essa maratona, essa corrida da vida cristã, na busca de uma vida de maturidade e uma vida de produtividade. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e guardei a fé. Nós temos uma corrida que tem finalidade. Quando alinhamos a nossa vida aos planos e propósitos que Deus tem para nós, que é conhecê-lo, aprofundarmos no relacionamento com Ele e também tornar o Senhor conhecido daqueles que estão próximos de nós. Nessa maratona, o texto nos desafia e nos coloca pelo menos dois obstáculos: o peso e o pecado. É interessante, quando eu penso em peso, me vem duas cenas na minha mente. A primeira delas é que em 22 anos de casado, eu já fiz 22 mudanças. E para cada mudança que eu fiz, eu me deparei com muita coisa que estavam fazendo parte da minha vida, da minha rotina, e eram coisas que poderiam ser descartadas, desprezadas, deixadas de lá. É o chamado peso morto. E em cada mudança nós podíamos descartar muita coisa. Uma outra situação que eu me lembro é numa viagem missionária que eu fiz no estado do Goiás, numa comunidade quilombola chamada Calunga. Nós tínhamos que diariamente fazer caminhadas de alguns quilômetros para acessarmos algumas daquelas comunidades, numa região bem remota. E confesso a você que cada quilo em minha mochila, depois de algumas horas de caminhada, parecia uma tonelada. Então, na medida que a semana avançou, cada dia eu desprezava e descartava algumas coisas que estavam na minha mochila que aí eu julgava não serem necessárias. Eu estava carregando muito peso desnecessário. A verdade é que na nossa vida cristã isso também acontece. Temos alguns hábitos, alguns costumes,
o uso do nosso tempo, algumas manias que necessariamente não são pecados, mas são um peso que estamos carregando e que esses elementos comprometem a nossa velocidade na vida cristã e o nosso desempenho naquilo que Deus tem, no seu plano e propósito para nós. Necessariamente não são pecados, mas elas comprometem o nosso andar com Deus. Por outro lado, o autor também fala do pecado. E eu diria o seguinte, que o pecado é o maior obstáculo que nós encontramos e enfrentamos. E esse maior obstáculo somos nós mesmos. Nossa humanidade, nossa carnalidade, nossas inclinações, nossas paixões, nossas fraquezas são grandes desafios para nós. E aqui eu trago outra imagem na mente. Imagine um carro, um veículo sobrecarregado, com sobrepeso. E ele tem a sua trajetória para cumprir. Durante ela, com o sobrepeso e os obstáculos naturais do seu percurso, ao final da sua caminhada, esse veículo vai precisar passar por alinhamento e balanceamento, para que o carro seja novamente reajustado para ter um desempenho adequado para a sua função. Nós, por causa do nosso pecado, pelo motivo da nossa vida e das nossas lutas, também precisamos diariamente de realinharmos a nossa vida com Deus, balancearmos o nosso andar com Ele. E isso acontece quando nós investimos tempo em oração e na leitura das Escrituras. Quando isso acontece, num contato com Deus, a nossa vida é realinhada, ela é novamente balanceada. E nós podemos novamente voltar para a nossa corrida, para a nossa maratona, para que possamos desenvolver uma vida que tenha resultados adequados, alinhado ao plano e propósito que Deus tem. E outro aspecto que o autor de Hebreus nos coloca é que nós devemos correr a nossa carreira tendo os olhos fixos, os olhos fitos no Senhor Jesus. Isso também me lembra de uma outra experiência que eu tive numa viagem missionária no coração da Amazônia. Depois de cerca de 40 minutos mais ou menos no barco, para acessar um outro rio, eu percebi que o meu amigo que estava no controle do barco, ele observava atentamente, olhando para várias direções, e eu perguntei para ele, o que você está buscando? O que você está procurando? Ele falou, estou em busca de um arbusto, de uma árvore específica. Eu dei risada, porque nós estávamos no Amazonas. E o que não falta ali é arbusto, árvores de muitas espécies, de muitas maneiras. Mas ele tinha uma específica que era referência para ele. E quando ele a identificou, ele falou, esse é o trajeto, essa é a direção que nós temos que seguir. Aquela árvore era uma referência para ele no seu caminho, no seu destino, no rumo em que ele precisava seguir. Na nossa vida cristã, na nossa carreira, para cumprirmos o plano e propósito que temos com Deus, nós também temos que tê-lo como referência, fixarmos os nossos olhos nele, porque ele é nosso modelo. E o texto de Hebreus fala que Jesus cumpriu a sua missão e o seu propósito olhando para o futuro, a sua vida, a sua morte, sua ressurreição. Ele cumpriu esse plano olhando com alegria naquilo que poderia ser desfrutado posteriormente. Ele assentou à destra do trono de Deus e com o seu sangue derramado, com sua obra completa,
Jesus podia vislumbrar gente de toda a terra, de toda a língua, de todo o povo, de toda a etnia, um dia celebrando e adorando o Cordeiro, o celebrando como Salvador. Na nossa vida cristã, nós temos que olhar para Cristo na expectativa daquilo que está prometido para nós. Dessa maneira, vamos alinhar, vamos ajustar nossa vida no significado e sentido e propósito que Deus tem para nós. Andando com Ele, glorificando o seu nome e manifestando a sua glória e proclamando a sua obra, o seu amor, a sua bondade, a sua salvação. Eu desafio você a, nesse dia, realinhar, balancear sua vida nos planos e propósitos que Deus tem. Um bom dia e uma boa semana.